Olá, bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Agora é hora das notícias que mexem com a nossa vida. Eu sou o Felipe Malta e estou ao vivo em todas as telas aqui no SBT e também ali na live do Instagram. Um beijo pro pessoal que está ao vivo no Insta, acompanhando aqui pelo perfil @FelipeMaltaTV. Agora é hora de jornalismo responsável, mas do nosso jeito, do seu jeito, do jeito do SBT. Filho é preso no Sudoeste acusado de maltratar até a morte a mãe de 80 anos de idade. Alice Ribeiro, minha filha, que mundo é esse, hein? Nem me fala, Malta, inacreditável. O caso foi descoberto depois que a idosa foi transferida para o hospital e ela estava tão ferida que acabou morrendo, Malta. Inclusive, no apartamento aqui no Sudoeste, onde ela vivia com o filho, eles descobriram que ela era mantida em situações deploráveis. No apartamento tinha lixo, fezes e até um cachorro morto no quarto em que ela dormia. O filho, de 57 anos, está preso. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Internação de Covid-19 cai em todas as faixas etárias no Distrito Federal, menos na população de até 39 anos de idade. É a parcela que começa a ser vacinada agora. E por isso, a corrida contra o tempo por vacina. E o GDF ganhou a queda de braço na Justiça contra o Ministério da Saúde por doses extras. O governo argumenta que a população brasiliense tem sido prejudicada com menos envio de doses para a capital. Ciclista de 24 anos é atropelado por ônibus em Taguatinga. Com mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, ele compartilhou os últimos momentos de bike antes de morrer. Tatuzinho. O jovem teve uma parada cardiorrespiratória e morreu, Malta. Segundo informações, é mais uma tragédia aí no trânsito envolvendo ciclistas aqui no Distrito Federal. Nós estamos, Malta, no exato local onde tudo aconteceu, inclusive ainda tem as marcas deixadas para trás. Daqui a pouco a gente traz todas as informações, inclusive entrevistando conhecidos do jovem empresário e ciclista Felipe Santarém. Malta. Obrigado, Tatu. Feira dos Importados terá drive-thru de lixo eletrônico neste fim de semana. Sábado e domingo, de 10 da manhã às 4 da tarde, você pode passar lá na feira e deixar sua pilha usada, o celular velho, o computador quebrado, tablet que não funciona. Todo esse material vai ter a destinação correta. Ou vai para reciclagem ou se torna equipamento novo para quem precisa. E os detalhes a gente mostra na edição de hoje, projeto muito legal. O SBT Brasília, primeira edição, volta em instantes. Voltamos, 11h51, estamos ao vivo. O ciclista e empresário Felipe Santarém, de 24 anos de idade, sócio de 2 postos de combustíveis aqui no DF, morreu atropelado por um ônibus na noite desta quinta-feira, enquanto pedalava ali no Pistão Sul, em Taguatinga. O jovem chegou a ser reanimado por mais de 40 minutos em tentativas de reanimação pelos bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Esse é o 5º ciclista que morre aqui no DF em 2021. O Tatuzinho está lá no exato local do acidente e tem os detalhes do que aconteceu. Tatuzinho, é com você. Pois é, Malta, boa tarde para você mais uma vez, a todos assistindo ao SBT 1 no DF, no entorno. Nós falamos aqui ao vivo dessa marginal que fica aqui na região do Pistão Sul, em Taguatinga Sul. Como você disse, foi ontem, era por volta de umas 9 horas da noite. O ciclista e empresário Felipe Santarém, ele seguia na bicicleta dele, que inclusive tinha acabado de comprar. Há cerca de uma semana ele estava com essa bike nova, estava na companhia de mais 2 amigos, quando de repente, aqui nessa altura aqui, inclusive, eu vou pedir o querido cinegrafista Felipe Alves para mostrar no detalhe as marcas deixadas para trás dessa tragédia. Tragédia onde ele acabou sendo atropelado por esse ônibus do transporte público. Ele acabou ficando no chão até a chegada, né, do reforço aí dos militares do Corpo de Bombeiros, da unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que tentaram reanimar ele por cerca de 40 minutos, mas só que ele teve uma parada cardiorrespiratória e acabou aí morrendo, né? Não resistindo aos ferimentos e acabou morrendo. Inclusive aqui na hora, familiares estavam chegando, amigos chegando, muita emoção e também comoção ao verem, né, esse jovem de apenas 24 anos, que além de ser empresário, ciclista, era apaixonado por carros esportivos, fazia muito lado social aqui nas cidades do entorno e tinha amigos
artistas como Hungria e o próprio cantor Lucas Luco. Aqui no local, Felipe, a gente esteve acompanhando, apurando. Na frente fica um prédio comercial, onde inclusive há até essa agência da Caixa Econômica Federal. Há câmeras aqui posicionadas. Inclusive na hora, antes de entrarmos ao vivo aqui no SBT1, nós acompanhamos a chegada de peritos da Polícia Civil que estão investigando esse caso. Eles vieram tentar coletar imagens, mas só que as câmeras, inclusive na hora do acidente, uma delas estava aí desligada e que acabou não captando o momento da batida, o momento em que esse ônibus acabou atropelando o jovem. Nós, inclusive, o SBT está aqui com o Adelmo, que é um conhecido do Felipe, inclusive estava com ele há pouco tempo atrás. Ontem, Adelmo, você estava no aniversário, quando, lógico, o celular começou a chegar informações, e uma dessas informações, infelizmente, era a tragédia trazendo a morte do Felipe, né? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Ontem eu estava no aniversário de uma amiga, quando chegou a notícia, né, que o Felipe tinha sofrido esse acidente, e aí ninguém acreditou, mas infelizmente houve essa tragédia, né? Agora, para você como amigo conhecido, coração, e não só seu, mas de todos os amigos que conheciam o Felipe de perto, estarrecidos. Sim, só quem perde sabe a dor, né? Inclusive eu estava com ele há poucos dias atrás, a média de 20 dias a gente saiu, foi dar uma volta de carro, foi lanchar, depois todo mundo foi embora para casa. Poucos dias depois ele passou também na loja, que ele ficou de olhar um carro meu lá na loja, e infelizmente é uma dor muito grande. Adelmo, a gente estava comentando agora há pouco, nosso querido apresentador Felipe Malta trouxendo números aí tristes. Só esse ano 5 ciclistas mortos em ruas e avenidas do DF. Você inclusive estava falando que gosta de pedalar, mas você não pedala no meio urbano, você gosta de fazer trilha no meio do mato por conta desse perigo de acidentes. Sim, verdade. Inclusive ele postou domingo que estava fazendo uma trilha no meio do mato, e eu comentei, né, que a trilha era muito boa e tal, mas que eu não teria coragem de andar muito aqui dentro de Brasília por causa justamente dos acidentes. Eu gosto muito de fazer mais pela natureza, mais no mato mesmo. Olha, muito obrigado pela sua gentileza em falar conosco. A gente sabe que é um momento de dor, sentimentos a vocês e a todos os amigos. Obrigado. Obrigado aí pela atenção. Inclusive, Felipe, nós temos um vídeo que o Felipe Santarém ele acabou postando minutos antes. Ele que tinha muitos seguidores, mais de 100 mil seguidores no Instagram. E ele sempre postava essas trilhas, essas pedaladas que ele fazia pelas ruas e avenidas do DF. Vamos ver esse vídeo, o último vídeo dele, 40 minutos antes da tragédia que acabou tirando a vida dele. Vamos ver. Pedalar no fio não é bom não, viu? Você tá doido, filho? Agora, foco. Pedalar no fio não é bom não, viu? Você tá doido, filho? Agora, foco. Pedalar no fio não é bom não, viu? Você tá doido, filho? Agora, foco. Difícil, hein, gente? 40 minutos antes de morrer. Tatu, a gente tem resposta da empresa de ônibus Marechal, o motorista prestou depoimento. Como é que isso aconteceu? Foi culpa de quem? Não foi culpa de ninguém? Foi um acidente? Olha, Felipe, a gente tem sim, primeiro uma nota da empresa Marechal, que, né, onde foi esse ônibus que acabou atropelando o jovem ciclista. A empresa diz o seguinte na nota, que a Autoaviação Marechal lamenta o acidente ocorrido na noite desta última quinta-feira e que se solidariza com amigos e familiares do jovem empresário Felipe da Silva Santarém, de apenas 24 anos. Nós temos também informações aí por parte da Polícia Civil, que segue investigando esse caso, que é a 12ª DP, que fica a poucas quadras aqui de onde nós estamos, na região central de Itaguatinga. A delegacia já ouviu o motorista, já ouviu testemunhas, inclusive o motorista desse ônibus do transporte público, ele passou por um teste de etilômetro, constatou-se que ele não estava embriagado, ele prestou depoimento, já foi liberado, mas só que a polícia segue investigando esse acidente. Agora, Felipe, a gente vem falando sempre aqui no jornalismo do SBT, principalmente aqui no SBT1, sobre o número de acidentes envolvendo ciclistas na capital federal. Como a gente adiantou, só este ano, com Felipe Santarém, 5 ciclistas perderam a vida. E a ONG Rodas da Paz, ela traz agora um vídeo, um depoimento, né, da assessora de comunicação sobre essa situação. O perigo que está o trânsito em Brasília, principalmente envolvendo os ciclistas. Vamos ver. Acontecem sempre da mesma forma. Motoristas em alta velocidade, motoristas passando ao lado da bicicleta, quase derrubando, embora exista a lei que diga que eles têm que manter a distância de 1,5 metro. As empresas de ônibus do Distrito Federal, historicamente, prestam um péssimo serviço.
ao usuário de transporte público e a gente queria exigir dela que pelo menos treinasse seu motorista a não matar nas ruas. Com relação ao GDF, nós queríamos pedir fiscalização na rua, que a falta de fiscalização tem estado por trás dos acidentes que matam ciclistas e que intensificasse a fiscalização eletrônica para conter a velocidade dos motoristas. Nossa, meus profundos sentimentos a essa família, nossa solidariedade, que momento indescritível vocês estão vivendo. Para nós que ficamos e que dirigimos carro e que fazemos parte do trânsito, fica o lembrete. Nem todo lugar tem ciclovia, nem todo lugar o ciclista consegue andar em segurança. Então quem está no carro, na moto, sempre que puder, mantenha muita distância. Eu vou te confessar que eu mesmo, eu vejo um ciclista na faixa da direita, eu mudo para a faixa da esquerda. Primeiro porque eu não quero correr o risco de me envolver num acidente e também porque eu quero que ele se sinta seguro, vendo que tem um carro que está tomando distância para que ele possa seguir o caminho em paz. Trânsito seguro depende de todos nós. Uma família despedaçada como essa é o que a gente não gostaria de ver mais. Continuando, hoje não está fácil não, vocês vão ver. Uma idosa de 80 anos de idade morreu depois de sofrer maus tratos do próprio filho num apartamento no Sudoeste. O homem de 57 anos foi preso em flagrante na quinta-feira pelos policiais, logo depois que a idosa, que é de nacionalidade alemã, mas é naturalizada brasileira, deu entrada num hospital. Infelizmente, essa senhora não resistiu. Alice Ribeiro é quem está com a gente ao vivo e está lá na delegacia que apura o caso. Alice, é com você. Pois é, ele continua preso, Felipe. Boa tarde a você, boa tarde a todos. João Cláudio da Costa, de 57 anos, continua preso, segundo o delegado responsável pelo caso, que está aqui com a gente. Boa tarde, delegado. Seu nome é João Maciel. Conta pra gente o que aconteceu. Vocês receberam a denúncia na quarta-feira, não foi isso? Exatamente. Na quarta-feira à tarde, por volta das 14 horas, a delegacia foi comunicada que deu entrada no Hospital São Mateus uma senhora e ela estava num estado bem debilitado, desnutrida, com sinais claros de maus tratos. Entendi. E os médicos que entraram em contato com vocês, informando que isso tinha acontecido, que ela estava desnutrida, com várias feridas pelo corpo, não é isso? Sim, foram os médicos que pediram para que o hospital entrasse em contato com a gente, informando a situação que a senhora se encontrava. E que ela estava desidratada, desnutrida, com sinais de maus tratos e provavelmente até sem alimentação por alguns dias. É muito chocante ouvir isso, né? E no apartamento, vocês estiveram no apartamento na quinta pela manhã e encontraram uma situação deplorável, não foi isso? Sim, nós estivemos no apartamento e lá encontramos uma sujeira total, um total de respeito a todas as regras de higiene, né? Fezes no apartamento. E segundo o SAMU, que atendeu a senhora, no momento que eles chegaram lá tinha até um cachorro morto dentro do quarto que a senhora estava acamada. O quarto em que a senhora dormia? Que ela estava acamada. Entendi. E quais são os próximos passos agora da investigação? Agora ele foi autuado em flagrante pelo crime de maus tratos, com resultado morte, né? Que é a pena de 4 a 12 anos de prisão. Também foi encontrado no quarto dele munições. Ele foi preso por posse de munição, com pena de 1 a 3 anos de prisão. Vamos concluir o inquérito policial, encaminhar à justiça e esperar que ele seja condenado. Entendi. E, pelo que eu sei, ele tem uma extensa ficha criminal, não é isso? Sim, ele já tinha passagens policiais por porte de substância entorpecente para consumo próprio, injúria, dano a patrimônio público e também tráfico de drogas. Os vizinhos, ninguém desconfiou de nada? Não, segundo os vizinhos, a relação deles era muito curta com os vizinhos. Eles quase não eram vistos na casa, né? E ele pedia comida para a mãe, então as pessoas nem viam a mãe nos últimos dias. Muito obrigada, delegado. Felipe, é muito difícil imaginar que um filho é capaz de fazer isso com a mãe, não é mesmo? Alice, cocô dentro do apartamento, cachorro morto perto de onde essa senhora estava dormindo. Que é isso? Cheio de lixo. Você vê, já tinha sido fichado por injúria, por dano ao patrimônio, por tráfico de drogas, já era um mau elemento há muito tempo, mas se fosse só isso, né, a gente ainda guardaria um certo respeito por ser um ser humano. Agora, quando a gente vê um homem fazer isso com a própria mãe, até a humanidade a gente perde, né? Fica realmente desejando coisas muito difíceis para ele. Que bom que tem um Estado para intervir, botar na cadeia e fazer com que cumpra a pena prevista na lei.
Se deixasse as pessoas em volta desse condomínio resolverem isso da forma como as emoções batem, a coisa ia terminar muito ruim. Você imaginar uma senhora de 80 anos dormindo do lado de cocô e cachorro morto, muito difícil isso. Muito obrigado, Alice, pelas informações. Agora, vem cá, você já deve ter ouvido falar, ou até mesmo já caiu naquele golpe de WhatsApp em que a pessoa finge que é seu parente, finge que é amigo seu e pede dinheiro, né? Complicado. Ontem mesmo a gente mostrou aqui no jornal que 2 pessoas ligadas a uma facção criminosa conhecida no Brasil todo, suspeitas de aplicarem esse golpe, foram presas. Os bandidos se passavam por amigos das vítimas e pediam para que elas fizessem transferência bancária, assim, urgente. Com o aumento das transações online, até por conta do lançamento do Pix, é preciso ficar ainda mais atento. E a gente preparou uma reportagem com dicas para você não cair nesse golpe. Pegar fila em agência bancária ou casa lotérica está cada dia mais raro. A Júlia, por exemplo, não sabe há muito tempo o que é ir ao banco, desde o último estresse que passou, por causa de uma fatura que não foi enviada para o endereço dela. Foi a última vez que eu tive que lidar com isso e não pretendo passar por isso de novo. E quando eu comecei a usar os bancos digitais para receber meus pagamentos e tal, facilitou muito a vida de várias formas. E uma pesquisa divulgada recentemente pela Federação Brasileira de Bancos confirma um novo comportamento do brasileiro. No ano passado, pela primeira vez, as transações realizadas em aplicativos bancários nos tablets e celulares representaram mais da metade das operações feitas no país. Chegaram a 51% do total. E o número de contas ativas nos chamados mobile banking mais que dobrou. A pesquisa mostra ainda que as transações com movimentação financeira feitas pelo celular registraram um salto de 64% em 2020, impulsionadas pela pandemia e o auxílio emergencial. Praticamente todas as operações disponíveis em aplicativos no celular cresceram em 2020. Contratação de investimentos, 63%. Transferências, DOC, TED, 60%. Pagamentos de contas, 51%. Contratação de crédito, 44%. E as transações pelo Pix tiveram crescimento de 471% entre novembro e março desse ano. Até mesmo o WhatsApp, aplicativo criado originalmente para troca de mensagens, agora tem uma nova função que permite o envio e o recebimento de dinheiro em poucos segundos. O que essas outras ferramentas, né, que já estão disponibilizadas no mundo aí, que são mecanismos de transferência online de dinheiro por meio de plataformas, o que elas estão propondo para a gente? A ideia delas é facilitar realmente essas operações bancárias. A gente pode ver que o Pix é o início aí dessa relação, dessa mudança da tecnologia e dos meios de pagamento. Mas é preciso cuidado. Especialistas alertam para os riscos que transações bancárias feitas pelo celular ou pela internet, de modo geral, podem trazer. Os 2 riscos principais que a gente tem observado hoje em dia são a clonagem do aplicativo, e aí quando o atacante, o fraudador, se apossa da conta de alguém, começa a pedir dinheiro para os amigos dessa pessoa. O segundo caso é quando os fraudadores copiam uma foto de alguém, mais alguns dados, como o número de celular, e criam um perfil falso, mas parece ser aquela pessoa. Uma boa dica que fica para a gente se proteger mais é o uso de digital, o uso de senhas fortes. Caso receba algum SMS ou alguma ligação, não passar para estranhos ou para outras pessoas. Mantenha suas senhas periodicamente, não faça senhas repetidas, não utilize senhas de fácil memorização. Apesar dos riscos, a Júlia diz que sente segura ao usar os aplicativos bancários. Eu consigo conversar com o atendente do banco, por meio do aplicativo. É muito mais fácil, muito mais simples, eles respondem na hora e todos os problemas que eu tive foram resolvidos com uma facilidade muito grande. Em Vicente Pires, a Polícia Civil prendeu um homem que vinha perseguindo a ex-companheira. Ela conseguiu medidas protetivas que impediam esse homem de se aproximar dela, mas inconformado com a separação, o ex-marido não obedeceu às ordens judiciais. O homem de 36 anos viveu com a ex-companheira da mesma idade por 8 meses. O casal se separou em fevereiro,
quando a mulher sofreu uma agressão. Ela prestou queixa e pediu proteção. Em março, ele se aproximou e acabou preso, em flagrante, por descumprir as medidas protetivas. Daí foi solto e voltou a incomodar a ex-companheira. Mandava mensagens, frequentava os mesmos lugares para estar perto dela. Recentemente foi até a casa da ex-companheira tentar retomar o relacionamento. E aí, assustada, lógico, essa mulher registrou uma nova ocorrência policial. Foi pedida a prisão preventiva e ele voltou para a cadeia. Agora a gente torce para que ele aprenda a lição e deixe de ser um homem tóxico e abusivo. Não? Desiste, parte para outra. Essa aí não quer mais você. Se condenado, ele pode pegar 5 anos de prisão. Foi indiciado pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e perseguição contumaz. Vale lembrar que stalker, que é perseguir, mandar mensagem insistente para quem já deixou claro que não quer mais nada com você, isso é crime. O que também é crime é o que a gente mostrou aqui ontem. Uma família que foi vítima de injúria racial no meio da rua em Taguatinga. A agressora, vocês viram, é uma senhora de 64 anos de idade que, segundo a família, tem problemas mentais. Mas na reportagem que a gente mostra agora, nós vamos discutir o que essa idosa praticou. Foi injúria racial ou foi racismo propriamente dito? Por que agressões como a dela continuam passando impunes? Vamos entender. No vídeo, seu José, de 70 anos, contava aos filhos como fazia para pintar fachadas como a do shopping, no tempo em que trabalhava como pintor. Balancinho de Jaú. Balancinho ou Jaú. Aí botava um monte de andaime ali. A família conversava na calçada quando foi surpreendida pelo xingamento da mulher. O inferno vai. A família conseguiu segurar a mulher até a chegada de uma policial paisana que passava por aqui. A PM fazia caminhada com a mãe quando viu a confusão. A militar tentou conversar com a senhora de 64 anos que estava muito alterada, mas também acabou sendo agredida por ela. Agredindo policial, como é que pode, cara? Eu pensei que eu ia morrer e nunca ia ver um negócio desse. Solicitei a ela que ela pedisse desculpas a ele, mas ela se negou. Solicitei que ela se identificasse, ela se negou e ela só fazia xingar todo mundo, inclusive um sargento do bombeiro que parou para prestar o apoio, ela xingava ele toda hora de imundo, né? E a gente pedindo para ela ficar calma. E ela se recusava. A idosa acabou presa em flagrante e levada para a delegacia. Ela pagou fiança de R$1.000 e foi liberada. O filho do seu José conta que o caso foi registrado como injúria racial. Essa coisa de injúria racial, se a lei se encaixa assim, ela tem que ser mudada. Porque foi racismo, ela falou contra toda uma raça, ela falou negraiada do inferno. Para ela, todos os negros têm que estar mortos. E é exatamente isso que este especialista explica. Como tem sido a interpretação da justiça para casos semelhantes a este. A dificuldade de se condenar as pessoas no Brasil, as ofensas no Brasil raciais, se dá porque essa tentativa de imputar sempre o racismo como uma injúria, algo destinado àquela pessoa ofendida naquele momento que ocorreu, é uma forma de individualizar o racismo, alegando que aquele indivíduo que cometeu aquele crime, ele é racista, não o coletivo. Quando, na verdade, aquele estereótipo, aquela carga que ele tem de ódio, aquela carga que ele tem de discriminação, é uma construção cultural, histórica de toda a sociedade brasileira. A Welma, que também estava acompanhando o pai, disse que um familiar da idosa teria pedido para que eles retirassem a ocorrência, alegando que a mulher sofre de transtornos mentais. Depois que já fez, é muito fácil. Igual falaram, pede desculpa. Desculpa não ia adiantar aquilo ali, não iria resolver. E eu peço encarecidamente, quem sofrer racismo, vai até o final, não se cale. Por telefone, a filha da mulher diz que está viajando e está muito chateada com tudo que aconteceu. Foi ela que pagou a fiança de R$1.000 para que a mãe fosse liberada. Ela está passando por um problema muito sério de saúde. Então, assim, eu peço imensas desculpas para a família que passou por todo esse constrangimento. Eu concordo com o procedimento que foi adotado, mas eu me solidarizo demais com a família que passou por essa vergonha e eu estou extremamente envergonhada por todos os atos da minha mãe. Peço desculpa aqui em nome da minha família e peço que não julguem, porque todo mundo pode passar um problema desses na família. Então não apontem o dedo sem saber exatamente todos os lados da história. A família desabafa que essa não é a primeira vez que sofreu com isso. É uma situação, cara, que a
gente tá preso a isso. Há 40 anos, eu há 40 anos, meu pai há 70 anos, minha irmã há 32, minha filha há 21, sofrendo isso todo dia. Isso tem que acabar, minha filha. Eu quero que corrija esse, não só para mim, como para todos nós da raça negra, né? Acabar com isso. E que nas delegacias talvez a gente tenha mais coragem de imputar o devido crime quando isso acontecer, né? O que aquela senhora disse não foi ofender aqueles 2 homens que estavam na frente dela, o que já seria grave por si só, mas foi ofender toda uma coletividade. Ela falou para todos os negros. Isso é racismo, é crime inafiançável. Com todo respeito à filha dessa senhora que está envergonhada por ela, mas ela deveria estar presa ainda, né? Gente, vocês devem se lembrar que na semana passada o GDF acionou o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, pedindo que o Ministério da Saúde enviasse uma remessa de 292 mil doses extras ao Distrito Federal, né? A alegação do nosso governo local é que a gente estava sendo prejudicado na distribuição com a defasagem de doses. E a boa notícia é que o Ministério firmou um novo acordo e essas doses extras serão enviadas gradualmente para cá. O novo acordo foi anunciado ontem pelo chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha. Segundo ele, após o novo acordo, o governo vai aguardar a confirmação do envio das vacinas para só então retirar a ação na Justiça. Quer dizer, só tira a ação do STJ quando a vacina chegar aqui. Só lembrando para você de casa, o Distrito Federal vacinou um monte de corporação e de órgãos que estão situados aqui e que eles contaram como população do Distrito Federal, só que eles estavam na lista prioritária. Então acabou que a população em geral foi prejudicada. A gente viu o entorno do Distrito Federal sendo vacinado mais rápido e o Distrito Federal ficando para trás. Por quê? Porque o Ministério da Saúde mandou menos vacina para cá. Então que isso seja corrigido urgentemente. Outro ponto falado pelo chefe da Casa Civil e que deixa um alerta é quanto ao aumento das internações de pessoas entre 30 e 39 anos de idade. Só um lembrete aqui que eu queria fazer. O governador anunciou nas redes sociais agora há pouco, se essas doses extras chegarem, ele vai vacinar pessoas acima de 30 anos nesse fim de semana. Pra vocês verem a importância do Ministério da Saúde corrigir o erro que vinha sendo cometido. Agora, voltando. Internação por Covid-19 caiu em todas as faixas etárias, menos na população de até 39 anos. Vamos ver o que disse. Em todas as faixas etárias, à exceção de uma, houve queda na ocupação. A única que houve aumento na ocupação, um aumento de 30%, foi na faixa etária de 30 a 39 anos. Queda em todas as faixas etárias nos últimos 7 dias e aumento de 30% na faixa etária de 30 a 39 anos. Gosto de frisar isso porque é uma faixa etária que as pessoas estão mais na rua, uma faixa etária que as pessoas vão mais para balada e é importante mostrar que essas pessoas estão sendo contaminadas e estão sendo internadas. Significa dizer que a Covid, que antes era restrita ao pessoal mais idoso, hoje não escolhe faixa etária. E a demonstração está aqui, quando a gente compara os últimos 7 dias e um aumento na faixa etária justamente de 30 a 39 anos. É isso aí. Gente, todo mundo em casa tem aquela pilha gasta que não sabe onde é que joga fora, né? Celular velho demais que ninguém mais quer, computador quebrado. Você sabe, né, que se você jogar esse material de qualquer forma, o lixo contamina muito a natureza. E é por isso que nesse fim de semana, a Feira dos Importados vai receber um drive-thru de coleta de lixo eletrônico. E na reportagem você vai ver o que é feito com aquilo que pra gente não serve mais. Pilhas, telefones, impressoras, computadores quebrados. Materiais que, se descartados em lixo comum, podem contaminar a nossa água e prejudicar o meio ambiente. Um material como esse, devolvido para aterros sanitários ou terrenos baldios, é muito prejudicial à saúde. Lixos eletrônicos que aparentemente não têm mais utilidade estão sendo transformados em equipamentos novos. O projeto Reciclotec da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que começou em julho do ano passado, faz a recuperação de equipamentos e a separação de materiais que podem ser reciclados. Esse equipamento ele pode ser voltado tanto para a indústria, né, com todos os componentes separados, e os equipamentos, né,
que vêm para cá, que eles são capazes de recuperação, a gente é feito um upgrade nele e eles são devolvidos para a comunidade para suprir esse déficit, né, das crianças que estão em casa sem estudar, né, sem ter como acessar as plataformas digitais, e esses computadores que são devolvidos, ele vem suprir essa necessidade. Estes computadores foram descartados com defeito, mas ainda em condições de uso. Depois de consertados, eles serão doados. O projeto já entregou mais de 5.000 computadores em menos de um ano. UPAs, conselhos tutelares, ONGs que já atuam com a comunidade há muitos anos, a gente faz uma visita técnica e uma triagem para que a gente possa montar centros de inclusão digital, né, nessas instituições. Então, esses computadores que saem daqui para a doação, ele é justamente devolvido para quem precisa. Quando o equipamento não tem mais recuperação, ele é desmontado e os componentes separados. É difícil de acreditar, mas plásticos como esses se transformaram nesta impressora. O projeto faz também um trabalho de conscientização da população sobre o descarte correto de materiais eletrônicos. No DF, existe um ponto de entrega voluntária em cada administração regional, nos SESCs e estações de metrô. Além disso, pontos de drive-thru sustentáveis estão sendo espalhados pela cidade para recolher o lixo eletrônico da população. O lixo eletrônico é tudo aquilo que passa energia e dados, né? Uma pilha, uma lâmpada, cabos, mouse, teclado, enfim, tudo aquilo que passa energia e dados, ele é considerado como lixo eletrônico. O Reciclotec já montou 10 centros de inclusão digital e, além de dar empregos, também oferece cursos profissionalizantes na área de tecnologia. A coleta do material é um benefício, tanto para a população quanto para o meio ambiente. Vai ajudar pelo menos no meio ambiente, né? Porque não vai ser descartado de forma correta e vai voltar para onde obrigatoriamente tem que ser devolvido, que é a indústria, né? Participe, faça a sua parte. Nesse fim de semana, dias 31 e 1º de agosto, o ponto de coleta vai estar em frente ao estacionamento da Feira dos Importados, sábado e domingo, de 10 da manhã às 4 da tarde. Começa na semana que vem o curso de biolavagem de carros para flanelinhas. A capacitação oferecida pelo governo chega a 175 profissionais cadastrados. Raimundo Marques já trabalhou como ajudante de cozinha e auxiliar de pedreiro. Hoje, aos 63 anos, é guardador de carro neste estacionamento em frente a um supermercado no Sudoeste. São 50 horas semanais na tentativa de realizar um sonho: comprar uma Kombi usada para montar um lava-jato. Eu não estou lavando o carro ainda porque não tenho o equipamento, entendeu? O equipamento é adequado para lavar carro. Com a biolavagem, ele acredita que agora vai. Estou sabendo que biolavagem não usa água, é lavagem seca. Isso aí também eu não sei por onde é que ir. Então, fazendo o curso que vai ter terminado agora no dia 24, aí sim eu vou aprender. É como eu posso carregar o equipamento todinho, completo, entendeu? E fica melhor para mim. Que aí eu vou ter mais uma renda a mais no meu ganho aqui. A ecolavagem, ou a biolavagem, né, como chama, ela traz como benefício a economia da água, né? Em média, se gasta de 100 a 300 litros de água para lavar um carro comum, um carro popular. Raimundo é um dos 175 guardadores de carros inscritos no curso de capacitação de biolavagem, que será promovido pela Secretaria do Trabalho nos dias 2, 3 e 4 de agosto. Os que participarem vão receber crachá, colete com numeração e todo o material necessário para trabalhar. Além da biolavagem, o curso inclui disciplinas como noções de atendimento ao público, educação financeira e empreendedorismo. No próximo mês, nós convocaremos todas essas pessoas para participarem dos cursos de comunicação não violenta, atendimento ao público, finanças pessoais, inclusive um curso de qualificação presencial para a utilização de produtos biodegradáveis na biolavagem, para que eles possam ser capacitados para realizar essa atividade exatamente como as lavagens nos shopping centers de Brasília hoje. Vão aprender a lavar o carro sem nenhuma gota de água. Na nossa lavagem aqui, nós não utilizamos água para lavar o carro. Nós temos um produto, nós diluímos ele uma certa quantidade e aplicamos na bomba, parte por parte do veículo, até concluí-lo todo.
A gente tem um produto já aqui diluído na bomba, certo? E aí tem uma certa quantidade e nós vamos fazer o veículo por parte. A gente começa aqui pelo paralama, a gente joga o produto, né, na pintura do veículo. Depois nós viemos com a flanela umedecida, certo? Passamos a flanela umedecida aqui no veículo, nessa primeira parte que eu comecei, ok? Depois eu venho com a flanela seca, né? E aí venho tirando o restante do produto que ficou. Um treinamento como esse, uma proposta, né, como essa, expandindo na nossa sociedade, é o que pode garantir a preservação desses recursos a médio e longo prazo. Que maravilha! Sem água, hein, gente? Boa sorte para os flanelinhas. A gente volta depois do intervalo, mas antes do break, vamos ver a previsão do tempo nessa sexta fria gelada. O dia segue com céu claro e quase nenhuma nuvem no céu. Temperatura nesse momento 19 graus e a umidade relativa do ar está em 28%. Vá beber água. É o tempo de você tomar água, é o nosso intervalo. A gente volta já. Olimpíadas no Japão e direto do sbtnews.com.br, o repórter Fernando Jordão traz o resumo que você precisa sobre a participação brasileira nos Jogos Olímpicos. Só os muito loucos não sabem que estão rolando agora as Olimpíadas lá no Japão. E a gente veio aqui para trazer um resumo do que rolou de melhor até agora para você. Começando com o nosso medalha de ouro na modalidade Amar Demais. Gabriel Medina, ele que disse que não estaria 100% nos jogos se não fosse acompanhado da esposa, Yasmin Brunet. E pior que ele não estava mesmo. Bicampeão do mundo, Medina saiu sem nenhuma medalha na disputa do surf. Mas se não deu para o nosso surfista romântico, teve medalha nessa modalidade para um outro brasileiro, Ítalo Ferreira. Ele faturou o primeiro ouro do Brasil nessa edição dos Jogos e o primeiro da história no surf, que virou esporte olímpico agora. E essa disputa do surf foi uma das marcadas por um possível esquema de favorecimento aos japoneses. A gente não vê tanto ouro sendo roubado do Brasil desde 1500. Os brasileiros mais atentos perceberam que talvez seja uma retaliação ao que a gente costuma fazer com o sushi por aqui. Se algum dia as Olimpíadas forem na Itália, a gente também está em risco, viu? O Brasil também já faturou medalhas de bronze na natação, com o Fernando Scheffer, e 2 no judô, com o Daniel Carguinin e com a Mayra Aguiar, a primeira brasileira a ganhar 3 medalhas olímpicas em esportes individuais. Na ginástica, teve a prata da Rebeca Andrade, ao som de Baile de Favela, o puro suco de Brasil. No vôlei, talvez o nosso melhor esporte em todas as Olimpíadas, o Brasil até que vai indo bem. No feminino, são 3 vitórias consecutivas, sendo uma sobre o Japão. Em esporte que não tem jurado, a coisa é diferente, né? No masculino, apenas uma derrota para o Comitê Olímpico Russo, que é a Rússia disfarçada. Sabe quando você tá com o nome sujo e usa o de outra pessoa para comprar? É mais ou menos isso. E a medalha de ouro de carisma já está garantidíssima para Douglas Souza. Por falar em carisma e simpatia, um esporte que nos conquistou foi o skate. A primeira medalha veio com Kelvin Hoffler. Depois veio aquela que certamente é a maior personagem brasileira dessa Olimpíada, a fadinha do skate Raíssa Leal. Ela ganhou uma medalha olímpica aos 13 anos e nos deixou assim de saúde. Meus amigos, ainda tem mais uma semana de Olimpíadas e a gente já tá com tanta saudade que tá pensando na próxima. Os jogos vão ser realizados desta vez na França e o que a gente espera é que os brasileiros saiam de lá assim. Obrigado, Fernando Jordão, sbtnews.com.br. Obrigado a você de casa pela audiência. Nos vemos 7h20 da noite. Até lá. Tchau.